O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada criada em 2009 por uma pessoa ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Ele permite realizar transações financeiras pela internet sem a necessidade de intermediários, como bancos ou governos. O Bitcoin funciona por meio de uma tecnologia chamada blockchain, que garante segurança, transparência e rastreabilidade das operações. Descentralização do Bitcoin. A descentralização é uma das principais características que definem o funcionamento e o valor do Bitcoin. Diferente das moedas tradicionais, que são controladas por bancos centrais e governos, o Bitcoin opera em uma rede distribuída de computadores chamada de blockchain. Isso significa que não existe uma entidade central responsável pela emissão, controle ou validação das transações. A validação das transações e a criação de novos blocos na rede são realizadas pelos próprios usuários, conhecidos como mineradores, que utilizam seus computadores para resolver complexos cálculos matemáticos. Esse processo garante que todas as transações sejam verificadas de forma segura e sem a necessidade de intermediários. Com a descentralização, o Bitcoin se torna mais resistente à censura, fraudes e interferências governamentais. Nenhum país ou instituição pode manipular diretamente sua oferta, bloquear transações ou alterar as regras da rede sem consenso da comunidade. Essa independência torna Bitcoin uma alternativa atrativa para pessoas que buscam maior liberdade financeira e segurança contra instabilidades econômicas ou políticas. Portanto, a descentralização não só promove a segurança e a transparência da rede, mas também representa um avanço na forma como as pessoas podem se relacionar com o dinheiro de maneira mais livre, global e democrática. Oferta limitada do Bitcoin. A oferta limitada é um dos aspectos mais importantes que diferenciam o Bitcoin das moedas tradicionais. Desde sua criação, foi definido que a quantidade máxima de Bitcoin que poderá existir é de 21 milhões de unidades. Isso foi programado no próprio código da rede e não pode ser alterado sem o consenso de praticamente toda a comunidade, o que é extremamente difícil. Essa característica foi pensada para simular a escassez de recursos valiosos, como o ouro. Diferente do dinheiro fiduciário, que pode ser impresso ilimitadamente pelos governos, o Bitcoin possui uma emissão controlada e previsível. A cada aproximadamente 4 anos, ocorre um evento chamado halving, que reduz pela metade a recompensa dada aos mineradores por validarem blocos de transações. Esse mecanismo diminui gradualmente a quantidade de novos Bitcoin entrando no mercado, tornando sua emissão cada vez mais escassa até que o limite total seja atingido, previsto para acontecer por volta do ano de 2140. A escassez do Bitcoin tem impactos diretos em seu valor. Assim como qualquer bem raro, quanto mais limitada é a oferta e maior a demanda, maior tende a ser seu preço. Por isso, muitos investidores enxergam o Bitcoin como uma reserva de valor, uma espécie de ouro digital, utilizado para proteger seu patrimônio contra a inflação e a desvalorização das moedas tradicionais. Portanto, a oferta limitada do Bitcoin não apenas diferencia essa criptomoeda de outras formas de dinheiro, mas também sustenta seu valor e sua credibilidade como um ativo financeiro no cenário. Transparência do Bitcoin. A transparência é uma das bases fundamentais do funcionamento do Bitcoin. Todas as transações realizadas na rede são registradas de forma pública e permanente em um livro contábil digital chamado de blockchain. Esse livro de registros é acessível a qualquer pessoa no mundo, que pode consultar e verificar as movimentações feitas desde a criação do Bitcoin, em 2009. Cada vez que uma transação ocorre, ela é agrupada junto com outras em um bloco. Esse bloco, após ser validado pelos mineradores, é adicionado à cadeia de blocos anterior, formando assim uma sequência cronológica imutável de todas as transações da rede. Dessa forma, qualquer tentativa de fraude, como gastar o mesmo Bitcoin 2 vezes, é imediatamente identificada e rejeitada pela rede. Apesar de as transações serem públicas, elas não revelam dados pessoais dos usuários, mas sim os endereços digitais utilizados. Isso significa que é possível ver quanto foi enviado, para qual endereço e em qual data, mas sem necessariamente saber quem são os donos desses endereços, garantindo o equilíbrio entre privacidade e transparência. Essa característica de total transparência aumenta a confiança na rede, pois qualquer pessoa, empresa ou auditor pode verificar se as regras estão sendo seguidas corretamente, se não há emissão indevida de moedas, se todas as transações são legítimas. Assim,
O Bitcoin se estabelece como um sistema financeiro aberto, auditável e acessível a todos. Segurança do Bitcoin. A segurança é um dos pilares que sustentam o Bitcoin como uma rede confiável e resistente a ataques e fraudes. Essa segurança é garantida principalmente por meio de tecnologias avançadas de criptografia, de consenso descentralizado e da própria estrutura da blockchain. Cada transação realizada na rede Bitcoin é protegida por criptografia, que assegura que apenas o verdadeiro proprietário de determinado endereço pode autorizar o envio dos Bitcoin. As transações são agrupadas em blocos. Para que esses blocos sejam validados e adicionados à blockchain, os mineradores precisam resolver complexos problemas matemáticos em um processo conhecido como prova de trabalho, Proof of Work. Isso demanda grande poder computacional, tornando qualquer tentativa de ataque extremamente cara e inviável. Além disso, por ser uma rede descentralizada, o Bitcoin não possui um ponto central de falha. Para que alguém consiga manipular a rede, seria necessário controlar mais de 50% de toda a capacidade computacional da rede mundial, algo considerado praticamente impossível, devido ao imenso poder de processamento que isso exigiria. A própria estrutura da blockchain contribui para a segurança, já que qualquer tentativa de alterar informações em um bloco exigiria a modificação de todos os blocos subsequentes, algo inviável sem controle total da rede. Portanto, a segurança do Bitcoin não depende de uma única entidade, mas sim de uma combinação de criptografia avançada, validação distribuída e da própria comunidade global de usuários mineradores, tornando um dos sistemas financeiros mais seguros criados até hoje. Pseudonimato do Bitcoin. O Bitcoin oferece aos seus usuários um alto nível de pseudonimato, o que significa que as transações não estão diretamente vinculadas à identidade pessoal de quem as realiza. Em vez de nomes, documentos ou dados pessoais, cada usuário é representado por um ou mais endereços digitais, que são sequências alfanuméricas geradas criptograficamente. Quando uma pessoa realiza uma transação em Bitcoin, o que se registra na blockchain é apenas a movimentação entre esses endereços, sem revelar quem são os donos. Dessa forma, qualquer pessoa pode visualizar todas as transações, os valores e os endereços envolvidos, mas não necessariamente saberá quem está por trás deles. Essa característica garante certa privacidade financeira e liberdade aos usuários, especialmente em países com restrições econômicas ou controle excessivo sobre o dinheiro. No entanto, é importante destacar que o Bitcoin não é completamente anônimo. Com o cruzamento de informações, investigações e, muitas vezes, cooperação de corretoras, exchanges, que exigem dados pessoais dos clientes, é possível rastrear e associar endereços a indivíduos. Portanto, o pseudonimato do Bitcoin oferece um equilíbrio entre privacidade e transparência. Ele protege a identidade dos usuários em condições normais, mas ainda permite, quando necessário com os devidos processos, que as transações sejam analisadas para combater crimes financeiros, lavagem de dinheiro e fraudes. Divisibilidade do Bitcoin. A divisibilidade é uma característica fundamental do Bitcoin, que permite que ele seja fracionado em pequenas unidades para facilitar transações de qualquer valor. Cada Bitcoin pode ser dividido em até 100 milhões de unidades menores, chamadas de satoshis, em homenagem ao seu criador, Satoshi Nakamoto. Assim, um satoshi equivale a 0,00000001 BTC. Essa alta divisibilidade torna o Bitcoin extremamente prático e acessível. Mesmo que o valor de um Bitcoin inteiro se torne muito alto, as pessoas podem comprar, vender ou realizar transações com frações muito pequenas da moeda. Isso permite que o Bitcoin seja usado tanto para grandes investimentos quanto para microtransações, como pagamento de serviços, produtos e até doações. Além disso, essa característica contribui para a inclusão financeira, pois qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode adquirir uma fração de Bitcoin, sem a necessidade de comprar uma unidade inteira. Isso é muito diferente do que ocorre com alguns ativos tradicionais, como imóveis ou ações de certas empresas, que possuem barreiras de entrada mais altas. Portanto, a divisibilidade do Bitcoin não só aumenta sua usabilidade no dia a dia, como também garante que ele continue sendo funcional e acessível, independentemente do seu valor de mercado no futuro. Por fim, o Bitcoin é uma moeda que causa bastante divisão entre os especialistas. Alguns dizem que será a moeda do futuro, já outros preferem ser mais conservadores e ir por um lado de que não vale a pena colocar todo o patrimônio nela. E você?
Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Ajuda para a continuação do canal.